estilo poético. Pode avançar. Prego número 2. As tabuinhas de Ebla. Foi encontrado também, posteriormente à morte de Wellhausen, também um corpo de evidência arqueológica que mostra que já haviam suposições de um monoteísmo. Wellhausen fala, olha, o monoteísmo foi uma evolução. Partiu-se de uma religião primitiva até chegar no monoteísmo. Mas em outras tábuas foram encontrados, não exatamente o monoteísmo como bíblico, mas suposições que na verdade se deu o contrário. Que as religiões mais antigas tinham uma visão mais monoteísta e que foram se tornando politeísta, que é exatamente o que diz o Gênesis. Não é? Gênesis diz que Deus conversava ali com Adão, que havia o homem conversava diretamente com Deus, e depois os homens foram criando seus deuses e foram, é o que Gênesis diz, é comprovado pela arqueologia, por essas tábuas e outros achados em outros lugares, que mostram que na verdade uma visão mais antiga da religião era mais monoteísta e foi se distorcendo. Acaba com praticamente quase toda a teoria de Wellhausen isso aí. Porque para falar que os documentos foram surgindo, tem que ter como pressuposto de que a religião foi evoluindo. Os irmãos estão entendendo? Para dizer que os documentos foram surgindo, tem que se afirmar que houve uma evolução. Então o documento tinha uma visão mais politeísta, o documento tinha uma visão mais enoteísta, até chegar nos documentos mais finais, que tinham uma visão mais monoteísta. Então isso é muito importante, porque mostra que anterior a essa época já haviam visões monoteístas da religião. Pode avançar. Vai devagarinho aqui, volta um pouquinho. Prego número 3. Os usos dos nomes divinos. Bom, essa questão dos nomes divinos começou com Jan Astruc. Era um médico, um estudioso da Bíblia, e percebeu que em Gênesis 1 havia Elohim e não havia o tetragrama, ou Javé ou Yahvé, como quiser. Então só no Gênesis 2 havia. Mas Jan Astruc dizia, olha, foi Moisés, mas Moisés usou fontes distintas, uma fonte J e uma fonte I. Agora, esse é o maior absurdo literário da história documentária. Basear a divisão de fontes no uso dos nomes divinos. Pode avançar. Então, em culturas antigas, nós encontramos o uso de diferentes nomes para uma mesma divindade. Não é incomum isso. Em várias culturas antigas são encontrados diferentes nomes para o mesmo Deus. Bom, vamos ver aqui. Então, nas próprias tábuas de Ebla, o nome divino Yah e Il são usados para a mesma divindade. Percebam, irmãos, nós estamos falando de evidência material agora. Não é mais teoria. Nós temos as tábuas de Ebla, mostra o seguinte, o mesmo nome, no hebraico nós não temos terminações em El, como Daniel e Ezequiel, e temos terminação em Iá, que é Ishayahu, Eliyahu. Então, em Ebla são encontrados os mesmos nomes com terminação em Iá e terminações em Il, o mesmo nome. Isso mostra que Iá, que é parecido até com o tetragrama, e Il são usados para a mesma deidade. Então já esse uso. Agora ninguém pegou as tábuas de Ebla e disseram, ó, esse é o documento J e esse é o documento I. Não foi feito isso. Tá? No Pentateuco foi feito, com base no uso dos nomes. Mas nos documentos de Ebla, ninguém é louco de fazer, porque vai ser acusado de ter bebido alguma coisa forte. Não pode, você é louco? Não. Mas no Pentateuco foi feito. Mas pode avançar que continua. No Egito, Osíris é também chamado de um Enéfer. Esse sufixo Néfer é muito usado nos nomes de deuses e de reis, né? Osíris é chamado de um Enéfer
no Egito. Horus é também conhecido por Re-Harakti e tantos outros deuses egípcios. Os próprios faraós chegaram a ter 5 nomes diferentes relacionados com várias divindades. Não sei quem já estudou um pouquinho de egípcio. Você pega um faraó, ele vai ter 5 nomes diferentes. Um em honra a Ra, um em honra a Horus, um em honra a divindade faraó, um mesmo faraó. Mas ninguém nunca dividiu os textos egípcios em várias fontes, com base nos nomes diferentes. Os irmãos estão entendendo o raciocínio? Se os nomes são critérios, tem que ser um critério válido para outras literaturas. Por que é um critério usado só para a Bíblia? Tem que ser um critério válido na análise literária de outros textos. E não é usado. Tá? Mas pode continuar que tem mais. Em Ugarit, Baal era conhecido pelo nome de Alian. El, que era um deus também, era conhecido por Latipan. E Kotsawa Hassis por Haim. Então, em Ugarit, novamente, a língua combinada do hebraico, Baal era conhecido por esses nomes diferentes. E ninguém nunca pegou os textos de Ugarit e fez uma divisão de fontes com base nos nomes. O maior absurdo literário é você usar nomes diferentes usados para Deus como critério de divisão de fontes. Tá? Pode continuar. Então aí, nenhuma divisão de fontes é feita em nenhum texto pelos adeptos da teoria do comentário. Ou seja, uma metodologia de análise literária só serve para o Pentateuco e para nenhuma outra literatura, nem da antiguidade e nem dos dias presentes. Se você fizer essa análise hoje, num texto literário qualquer, escolhe, você vai achar um monte de fonte, então. Várias fontes vão ser usadas. Pode avançar. Deu para entender? O 3 lá. Então, o uso dos nomes divinos como critério de divisão de fontes, ele é incoerente, inconsistente, porque não é feito em outra literatura. Quando a gente aprende literatura, a análise literária é usada para vários tipos de literatura. Porque só na literatura do Pentateuco é usado esse tipo de análise e nenhum outro texto. Bom, outro problema que o Egerhard falou, que nós vimos lá em cima, é a questão da escrita e a literatura na antiguidade. Hoje falar que a literatura e a escrita era desconhecida em Israel até o reino davídico, isso aí é uma heresia sem tamanho. Na época de Weyerhaeuser não tinha muitos achados. Achava-se que a escrita surgiu no Egito e que os hebreus não tinham condições de escrever. Hoje isso é um absurdo científico, arqueológico em todos os níveis, tá? Mas mesmo assim o pessoal continua aceitando essas pressuposições. Leonard Euler escavou entre 1922 e 1934, cidade de Ur, justamente Ur, né? É a cidade de Abraão. É de 2000 a.C., exatamente no período aí próximo a Abraão. Uma cidade de civilização de grande cultura e com um sistema de escrita altamente avançado. Tá? Isso era mais, né? Foram descobertas tábuas que mostravam exercício de matemática e escrita de alunos de escolas sumérias. Tem a tábua, a gente está falando de evidência material, isso não é teoria, é evidência material. Temos as tábuas, tem lá os cálculos matemáticos, os exercícios, não sei como o aluno carregava aquele caderno, mas que tem lá as tábuas com exercícios. E muitos exercícios de trigonometria antes da Grécia. Tá? Muitas análises, poemas. E não eram poemas escritos só para o sacerdote. Tem lá poemas que o camarada escreveu para a esposa dele. Tem contratos. Tem milhares e milhares. Não é uma tábua, são milhares de tábuas, tá? Que foram encontradas. O pastor Enéas estudou muito bem o Leonard Euler, nos livros do pastor Enéas. Geografia da Terra Santa, das Terras Bíblicas. Ele vai ter, eu vou citar até com uma passagem aqui no livro do pastor Enéas, se você tiver curiosidade pelo trabalho de Euler.
pastor Inês até doou alguns livros que nós temos na nossa biblioteca, que mostram essas descobertas aí. Então, havia uma ciência, uma escrita, uma literatura avançada, muito antes dos hebreus. E eu achei muito interessante essa citação do Leonardo Euler, que está no livro do pastor Inês, Biografia das Terras Bíblicas, a reedição aqui de 2009, que é da própria rádio. É muito interessante essa afirmação. Já passamos aquela fase em que fazíamos remontar a origem de todas as coisas, das artes à Grécia. E acreditávamos que a própria Grécia se tinha soltado completa, como palas da cabeça de Zeus Olímpico. Verificamos como esta flor da civilização tirou sua força vital dos líbios, dos hititas, da Fenícia, de Creta, da Babilônia e do Egito. As raízes vão ainda mais longe. Atrás de todos esses povos estão os sumérios. Olha, eu fiz letras e ouvi com esses ouvidos o absurdo de uma professora de teoria da literatura dizer: a literatura surgiu na Grécia. Professora, como assim? Não, literatura. Como, professor? Temos os livros sumérios, tem o Epopeia de Gilgamesh, tem o Enumeriste, tem poesia na Suméria, no Egito. Como assim a literatura surgiu na Grécia? A arte surgiu na Grécia? Há um ator brasileiro chamado Adriano Suassuna, vocês devem conhecer. Ele uma vez comentou: olha, dizem para mim que o teatro surgiu na Grécia, que a arte surgiu na Grécia. Ele diz assim: eu tenho a impressão que na Grécia surgiu a literatura grega, surgiu a arte grega, surgiu o teatro grego, porque fazia-se teatro na Índia, na China, entre os índios, no Brasil se fazia uma espécie de teatro, mas tudo remonta à Grécia. Isso é importante porque a concepção de literatura, olha aqui, terminei letras em 98, 97, 98, recente. A professora falava sabe, teoria da literatura. Que a literatura surgiu na Grécia, significa que ainda há resquícios desse esquecimento do Oriente. De esquecer o Oriente como se ele não existisse. Hoje, na Universidade de São Paulo, nos cursos de História, a carga de estudos do Oriente é desse tamanho aqui. E agora, recente também. Recente, agora. Estava na Grécia também, só. O mundo começou com o grego. Até hoje, se entrar na grade de História, tá? Todas as universidades, sejam públicas ou particulares, você vai ver uma grande parte Grécia e Roma, e História do Brasil, um pouquinho mais do Egito e um fio, uma gota sobre Suméria, sobre os acadianos, sobre o Garítico. Porque, curioso, se entrar nesses estudos, vai ter que entrar na Bíblia. Porque a Bíblia tem muitas citações desses povos, tem muitas referências desses povos. É muita curiosidade, a academia é muito curiosa. Parece ocasional, mas eu creio que é proposital. Né? Eu gostei dessa frase do Euler, ela ainda está presente na universidade. O pessoal que estuda grego lá na Universidade de São Paulo, em outros lugares, realmente eles têm assim, um ar de... Né? Precisamos mais de nada. Hebraico para quê? Né? Línguas orientais para quê? Se o grego tem tudo. Né? É um pouco de soberba que influenciou Wellhausen e outros estudiosos. Pode avançar. Tá, tudo bem, então a escrita, esse negócio de que a escrita é desconhecida pelos hebreus. A gente podia citar outras questões, né? Mas, veja bem, em Serabite, que era uma mina de turquesa no Egito, do Egito, na Península do Sinai, foi achado um alfabeto semítico, chamado proto-cananeu. Tinha esse alfabeto e foi escrito por escravos dessas minas. Olha, se um escravo sabia escrever, por que Moisés não ia saber? Né? Os escravos. E até, lógico, né?
Você acha que os faraós e os sacerdotes iam ficar entalhando hieróglifo nos templos? Quem fazia esse trabalho eram os escravos, né? Tinham supervisores, tinham. Então, eram os escravos. Porque se você olhar os templos